oportunidade que deu, que a gente possa, de alguma forma, ter os esclarecimentos. Boa noite aos amigos de casa que nos vê pela telinha e aos amigos presentes aqui no Centro Espírita Maria Madalena. Hoje, 27 de outubro de 2023, mês de outubro, mês rosa, dedicado à prevenção do câncer de mama. Estamos já no final do mês, mas mulher, ainda dá tempo. Como toda última sexta-feira do mês, temos a palestra mensal. E hoje, a nossa amiga da casa, Maria Emília, nos agraciará com o tema Vontade. Maria Emília já palestrou aqui outras vezes no Maria Madalena. Ela é trabalhadora no Centro Espírita Terezinha de Jesus, que fica localizado na Rua Pereira Landim, 41, em Ramos. Grata, Maria Emília, mais uma vez. Maria Emília está operada dos pés e nós colocamos aqui atrás de mim uma cadeira, caso ela sinta vontade em sentar. Muito obrigada, Maria Emília. Ficamos com Deus. Eu vim que vim. Pega. Deixa eu óculos de uma vez. Só levantar o casaco para logo em cima. Sem ele. Jorge, tudo bom? Quanto tempo? Sim. Boa noite, né? Como ela já explicou, eu operei, vai fazer 3 meses agora, dia 25 de novembro, eu operei os 2 pés. Uma vez só. E aí tem ponto, tem parafuso, tem tudo que tem direito aqui. E aí já tirou os pontos, já tirou a imobilização, mas eu ainda tenho que tirar essa sandália, porque eu não posso fazer movimento com o pé, tem que andar assim, igual robô, né? Tá? Bom, hoje nós vamos falar sobre vontade. Tá? Vou começar logo pela bibliografia, assim, para explicar para vocês que eu fiz aqui um apanhado do Evangelho segundo o Espiritismo, né, do Allan Kardec, do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, que inclusive no livro do Leon Denis, ele tem um capítulo que se chama Vontade, tá? Específico para isso. Enquanto que no Evangelho, Kardec fala sobre vontade várias vezes, depois tem aqui em curiosidade o número de vezes que ele fala. Mas não tem um capítulo para isso, mas o Leon Denis tem, né? E também em artigos da Revista Espírita de 1864, foi escrito por Kardec, e alguns artigos que eu li na internet, tá? Que eu fui fazendo uma pesquisa, ouço algumas palestras, e aí depois monto aqui o estudo para nós, né? Então, assim, só que eu ainda não tenho a capacidade da nossa amiga aqui de falar sem precisar ler.
porque aí eu me perco, aí quando eu estou lá na frente eu falo, esqueci de falar lá atrás, aí não dá certo. Então eu prefiro trazer aqui minha cola, tá? Às vezes a gente até sai dela um pouquinho, mas preciso do meu roteiro aqui. Então é assim, vontade. Percorremos o caminho da existência sem nada saber a respeito de nós mesmos, de nossas riquezas íntimas. E então nos perguntamos, como poderemos nos valer das nossas capacidades, orientando-as para um ideal elevado? É através da vontade, pela vontade. É através dela que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Na maioria de nós, os pensamentos flutuam sem cessar. Vamos combinar que a gente é assim mesmo, né? Não sei quem é, não sei se é um filósofo, não sei. Não, acho que é aquele Leandro Carnal. Não sei se é ele. Agora, não sei se... Que fala que o cérebro da gente parece um macaquinho doido, né? Que pula para um lado, pula para o outro, porque a gente está sempre pensando. Ainda que a gente fala assim, não, agora eu vou parar de pensar. E a gente pensa como é que a gente vai fazer para parar de pensar. Porque o tempo todo a gente está pensando, né? E se formos buscar, se a gente for lá no dicionário buscar o significado da palavra vontade, eu procurei no Michaelis. Está escrito assim, coincidência ou não, a principal das potências da alma. Mesma coisa que o Leon Denis fala, né? Que a vontade é a principal das potências da alma, que inclina ou move a querer, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Porque a vontade não só nos impulsiona a fazer alguma coisa, como também nos impulsiona a deixar de fazer. Né? A nossa vontade tanto pode ser para o bem, quanto pode ser para o mal. A gente é que vai direcionar. Aí tem assim, o Espírito Emmanuel, ele faz uma analogia, quando ele compara a mente humana a um escritório. Né? Aí ele diz que existem, não consigo ficar parada, tá? Aí ele diz que existem subdivisões em diversas seções, que lá tem o departamento do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória, entre outros, mas que acima de todos esses existe o gabinete da vontade, quer dizer, que é a vontade que supervisiona tudo, né? É ela o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento, pois ela governa todos os setores da ação mental. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Já o Leon Denis, no livro Problema do Ser, porque eu tenho os dois. No começo, quando ele lançou o primeiro livro, era o Problema do Ser, do Destino e da Dor. Depois, um outro lançamento, uma outra edição, tirou a dor e ficou só o problema do ser e do destino. E tem um livro que fala só sobre a dor. Ele nos diz assim, que lamentavelmente ou não, o homem não tem plena consciência do que verdadeiramente significa vontade. Não tem mesmo, né? Tanto que a gente confunde vontade com desejo. É que nem aquela história que eu gosto sempre de falar. Eu tenho uma colega que fica danada com isso que eu falo. A gente tem que saber dar importância ao significado das palavras. E nós, pelo menos aqui no Brasil, que em outras línguas, às vezes, tem uma palavra só para dizer tudo. Mas aqui no português, não. A gente tem várias palavras que praticamente querem dizer a mesma coisa, mas que não são a mesma coisa. Então, vontade não é desejo. Assim como sentimento não é emoção. Eu gosto muito de falar isso aí que as pessoas confundem muito. Sentimento com emoção. E só para justificar. A emoção, ela nos é causada por um estímulo externo. E o sentimento é o que o nosso cérebro resolve processar com aquele estímulo. Por exemplo, eu ganhei na loteria. Eu fiquei o quê? Eu fiquei feliz? Não. Eu fiquei contente. Por quê? Porque felicidade é um sentimento. E a alegria, que é uma emoção. Por quê? Porque o que me fez ficar alegre? O fato de eu ter ganho na loteria. Então, é um estímulo externo. Agora, se com essa alegria eu vou ser feliz ou não,
Vai depender, porque eu posso ficar alegre porque ganhei na loteria, mas aí meto o pau, gasto tudo em uma semana e daqui a pouco estou lá me lamentando e estou infeliz. Essa alegria me trouxe felicidade ou infelicidade? Então, a alegria, que é a emoção, né, não gerou em mim um sentimento de felicidade. É simples, é só gravar assim. Está em dúvida? Pera lá, isso é emoção e é sentimento. Aí pensa. Mas foi causado por um estímulo externo? Se foi causado por um estímulo externo, é emoção. Agora, se é um fruto daquela emoção, é porque o nosso cérebro processou aquela emoção, aí deu origem a um sentimento. Tá? A mesma coisa aqui, com vontade e desejo. Não é a mesma coisa. Lá na frente a gente vai falar mais, mas já que eu falei, depois a gente repete. Porque assim, desejo, a gente até costuma falar muito quando a mulher está grávida. Ah, está com desejo de comer isso, está com desejo. Dificilmente a gente fala, ela está com vontade de comer alguma coisa. A gente fala, está com desejo. Né? O desejo é uma coisa ainda que não se cumpriu. Por exemplo, olha, depois eu vou repetir, tá? Porque está lá na frente, eu já estou falando aqui. Por exemplo, eu falo assim, eu quero emagrecer. Segunda-feira eu entro na dieta. Isso é um desejo, eu tenho desejo de emagrecer. Não é a vontade, porque ela ainda não foi concluída, ela ainda não aconteceu. Ela só passa a ser vontade quando ela acontece. Aí eu, segunda-feira, mas chega na segunda-feira, caramba, tem um almoço lá com a Igara. Não, vamos deixar a dieta para terça-feira. Eu continuo na fase do desejo. Aí vira a outra nossa amiga aqui e fala assim, não estou dizendo que você está não, tá? Só estou te citando como exemplo. Não, estou gordinha, mas eu quero emagrecer, eu tenho vontade de emagrecer. Aí ela vai lá, faz dieta, entra na academia, perde 10 quilos em um mês. Isso foi um desejo? Não, isso foi uma vontade. Porque ela concretizou o desejo dela de emagrecer. Entendeu? Então, essa é a diferença de desejo e vontade. Só que a gente tem o hábito de falar como se for a mesma coisa. Inclusive no Evangelho, é aqui a parte que eu separei. Mas aí a gente tem que atentar o quê? Isso aqui é uma tradução do francês. E, de repente, no francês só tem uma palavra para designar desejo e vontade. Né? Mas a gente aqui tem outras. Só que a gente confunde muito. É mais prático, porque também vão combinar que é difícil, né? Para a gente estudar o significado das palavras, tem que ver lá a origem dela, tem que estudar a semântica, tem que não sei o quê. E como eu gosto disso, e aí eu acho legal a gente passar, né, essas informações. Nunca mais vocês vão confundir nem emoção, nem sentimento, e nem desejo com vontade. Tenho certeza disso. Então, vamos lá. Onde que eu parei aqui? O Kardec se vale do vocábulo vontade. Olha só que curiosidade interessante. 115 vezes ele usa a palavra vontade no Evangelho segundo o Espiritismo. E 136 vezes no Livro dos Espíritos. Sem ter um capítulo específico para isso, ele usa esse número de tantas vezes. Só que, na maioria das vezes, entra vontade onde deveria entrar desejo. Porque é uma tradução do francês. Tá? Peraí, que eu tiro o olho daqui e me perco. Ele admite ser a vontade o mais eficaz instrumento no combate às más inclinações. Quando a gente tem as más inclinações e tem o desejo de sair delas e concretiza esse desejo, a gente realizou a vontade. Né? Ele coloca também que devemos resistir com toda a nossa energia aos arrastamentos que podem enfraquecer a vontade. Falar sobre o uso da palavra desejo. Já falei. Já me adiantei aqui. Quer ver? Um trecho aqui que o Kardec que ele fala e que a gente pode... Peraí, aqui. No capítulo 25, buscai e achareis. Lá no item 2, ele começa falando assim, do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Mas Deus lhe deu a mais do que ao animal. Ele lhe deu o desejo constante de melhorar. O que é esse desejo constante de melhorar? É a vontade.
né? Então, aqui deveria estar escrito a vontade, porque a vontade é mais forte que o desejo. Ou seja, essa aspiração do melhor, que o impele a pesquisa dos meios de melhorar a sua situação. E aí, depois ele continua aqui e fala assim: as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, o homem necessita do alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então, um desejo constante é igual a uma vontade. E é essa vontade que impulsiona tudo. Tá? Então, aqui mais uma prova que ele usa a palavra desejo no sentido de vontade. E que a gente já aprendeu que não é a mesma coisa. Então, o Kardec, ele vai definir a vontade em um discurso pronunciado lá na Sociedade Espírita de Paris, e que foi reproduzido na Revista Espírita de dezembro de 1864. E ele fala assim: o pensamento é o atributo característico do ser espiritual, e é ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A vontade não é um atributo especial do espírito. É o pensamento chegado a certo grau de energia. É o pensamento transformado em força motriz. É pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos num determinado sentido. Mas se tem a força de agir sobre os órgãos materiais, quanto maior não deve ser essa força sobre os elementos fluídicos que nos rodeiam. Né? Então, porque a vontade, ela tanto atua na matéria, no corpo físico, como no espírito. Né? Aí, eu gosto muito de estudar filosofia. Aí eu gosto sempre de falar na opinião dos filósofos. Né? O Aristóteles, ele fala assim: tanto a virtude como o vício dependem da vontade do indivíduo. E ele tem lá uma obra que se chama Ética Nicomo. Nicomo era o nome do filho dele. Vamos combinar que se meu pai me bota um nome desse, eu deserdava o meu pai. Nicomo, pô, esse é nome. Então, e ele afirma assim: onde estamos em condições de dizer não, podemos também dizer sim. De forma que, se cumprir uma boa ação, depende só de nós. Dependerá também de nós não cumprir uma má ação. É aquilo que ela falou você escuta de um lado falando uma coisa, do outro. Aí eu me lembro de quando eu era criança, em tempos que já vão longe, nem vou dizer quando, não vem ao caso, tinha um desenho, o Wally Gay. Acho que muita gente aqui até conhece. Eu nunca esqueci de um episódio que tinha assim. Tinha um diabinho vermelhinho de um lado, não me lembro do lado direito, do lado esquerdo, e tinha um anjinho branquinho do outro lado. Aí o Wally queria tomar sorvete. Aí o diabinho falava para ele: não, vai lá, toma, sorvete é bom, é muito bom. Aí o anjinho: não toma, não sei o quê. E o Wally ficava indeciso, aí o anjinho virou para ele e falou assim: olha, sorvete faz muito mal para jacaré. Aí, que sorvete não fazer mal para jacaré, se sorvete tiver que fazer mal, vai fazer mal para qualquer um, né? Aí que o Wally caiu em si e resolveu dar, ele estava extremamente inclinado e ir lá tomar o sorvete, porque ele estava com vontade, ele estava com desejo. Se ele tivesse ido lá e tomado o sorvete, mesmo com o Egito dizendo que ele fazia mal, ele teria realizado uma vontade. Mas ele ficou só no desejo e parou e pensou, né? Não, se sorvete faz mal para jacaré, para que eu tomo sorvete? Então, quer dizer, a gente tem, né, esse tanto da gente realizar para o bem ou para o mal, depende só de nós, é o nosso livre-arbítrio. Né? Que eu tenho mania de falar assim: olha, Deus é um Pai extremamente generoso, bom, justo, mas vamos combinar que Ele brincou com a gente quando deu o tal do livre-arbítrio. Se a gente não tivesse o livre-arbítrio, não fazia tanta besteira quanto a gente faz. Né? Ele colocou na nossa mão assim uma batata quente, ó.
Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Falei assim, bom, mas aí vamos brincar um pouquinho com eles. A gente aqui não é marionete? Né? Aqui todos nós somos marionetes. Quem fica lá em cima puxando a cordinha é ele. Tanto que na hora que você pode até falar, não quero morrer hoje não, só daqui a 10 anos. Se ele achar que é hoje, ele puxa a cordinha e você vai. Né? Então, já que todos são marionetes, então vou brincar um pouquinho com eles e vou dar o livre-arbítrio. E aí a gente ainda não tem condições, a maior parte de nós ainda não tem condições de usar esse livre-arbítrio da maneira correta. Por isso ainda estamos aqui no mundo de provas e expiações e ainda sofremos tanto. E aí ele brincou com a gente. Ele é bom, é generoso, é justo. Mas que ele brincou, ele brincou. Aí, bom, vamos lá. Aí, para Rousseau, que também é um outro filósofo, ele diz assim, a vontade é o móvel propulsor da vida. Quer dizer, é a vontade que nos impulsiona, né? Ela é a força que fará brotar a luz interior que dormita em todo o espírito. É o impulso para o crescimento e para a liberdade. Se não tivermos vontade, nós não vamos conseguir crescer, não vamos conseguir fazer a nossa reforma íntima, não vamos, nos libertar e alcançar mais aquele degrauzinho. A gente ainda está aqui no terceiro degrau de espírito imperfeito, né? Se a gente não tiver vontade, e essa vontade não nos der força, não nos impulsionar para isso, a gente não chega no segundo para poder um dia chegar lá no primeiro, né? A gente vai continuar. Muitos de nós vão continuar, né? Porque a gente sabe a Terra está no período de transição para sair de provas e expiações e passar para um mundo de regeneração. Será que todos nós aqui vamos continuar na Terra? Muitos de nós, pelo menos pelo que a gente vê atualmente, né? Essa coisa de guerras, de violência, de desamor uns para com os outros, dá para a gente imaginar que, se não a maior parte, pelo menos a metade de nós aqui, habitantes do planeta Terra, contra provas e expiações, vamos precisar ser exilados para um outro planeta que vai continuar sendo de provas e expiações. Porque se a gente se basear, que a gente está vendo ultimamente, e não é só lá no Iraque, lá em tudo quanto é lugar. O que a gente viu essa semana aqui? Só no Rio de Janeiro e fora, né? Em outros lugares, em outros países. Há uma revolução tão grande que, assim, eu me sinto inclinada a pensar que metade vai e metade fica. Porque ainda estamos com muita dificuldade de usar o nosso livre-arbítrio para o nosso próprio bem e para o bem do outro. Mas, assim, se a gente não conseguir pensar no nosso bem, eu não vou conseguir pensar no dela. Que é igual àquela que Jesus fala, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, o que ele está condicionando? Eu só vou amar o próximo como eu me amar. Então, se eu não me amo, eu não posso amar ela. Então, se eu não procuro, não uso o meu livre-arbítrio a meu favor, para o meu bem, como é que eu vou usar em favor do dela? Isso que acontece. As guerras, as violências e essas coisas todas. Como ela disse, a gente não pode julgar. Não pode julgar, porque todo mundo sempre vai dizer que tem um motivo. E precisa que aconteçam essas coisas. A gente ainda não entende o porquê. Mas é preciso que aconteçam essas coisas. É preciso que as pessoas que sofrem, né, que desencarnam na guerra, se elas estão passando por aquilo ali, porque é uma necessidade de passar. Elas precisavam passar por isso. Olha que é difícil, né? Mesmo se para nós que temos esse entendimento é difícil, imagina para quem não acredita. Para quem não acredita numa reencarnação, para quem não acredita numa vida futura, que acha assim que morreu, acabou, aí vai dizer, mas qual é o sentido? Né? Então, se para a gente que tem esse entendimento, que tem esse conhecimento, é difícil, imagina para quem não tem. A minha vizinha, ela é evangélica, e ela falou assim para mim, tá vendo? Tá vendo tudo isso que está acontecendo? Tudo isso já estava escrito lá na Bíblia. Quem diz que não sabia, que está surpresa, é porque nunca leu a Bíblia. E, ó, se preparem, Maria, porque vai ficar pior. Ela jura, Rita, vai ficar pior que isso. Ela falou, vai, porque está escrito lá na Bíblia, vai ficar pior. E aí, porque para a gente
que consegue entender, que consegue ter certeza que se eu passei por essa vida, por dificuldade, numa condição difícil, mas eu vou ter uma oportunidade de, numa próxima, resgatar tudo isso que eu não fiz de correto, que eu fiz de errado nessa, que eu vou ter mais uma oportunidade. Para a gente é difícil. Imagine para ela, imagine para os evangélicos que acreditam que a gente morre, acabou, está lá, um deitado em cima do outro, esperando o dia do juízo final. Vamos combinar que morre tanta gente que para esperar o juízo final não tem lugar para estar. Está um deitado em cima do outro. Senão, como fica, né? Vamos voltar para cá. Por isso que eu não posso sair do meu roteiro, tá vendo? Que aí eu vou falando outras coisas. E aí, o Ernesto Bozano é um espírita, né? Ele tem um livro que se chama Pensamento e Vontade. Ele afirma que nada é tão importante para a ciência e para a filosofia como averiguar que a força do pensamento e a vontade são elementos plásticos e organizadores. E ele ainda continua dizendo, ela, vontade, é o ato criador que leva, consequentemente, a identificar a individualidade humana, pensante, como potência primordial que tem no universo a sua realização. Aí vem aqui aquilo que eu já falei lá na frente, né? Devemos diferenciar vontade de desejo, porque o desejo é um querer adiado, como se a gente estivesse sempre adiando. Não, hoje não, amanhã eu faço dieta. Não, hoje não, amanhã eu faço aquilo. Não, semana que vem, ano que vem. A gente chega no final do ano, né? Não, o ano que vem eu vou emagrecer. O ano que vem eu vou estudar. O ano que vem eu vou. Aí a gente fica com síndrome de anãozinho de Branca de Neve. Conhece? Vocês conhecem a síndrome do anãozinho de Branca de Neve? Eu falo que o meu filho tem, porque o meu filho fala assim, João Gabriel, faz isso para mim, peraí que eu vou fazer, mãe. João Gabriel, pega aquilo ali para mim, peraí que eu vou pegar, mãe. O anãozinho da Branca de Neve, ele não cantava assim, eu vou para casa agora, eu vou para tipo. Então, a síndrome do anãozinho de Branca de Neve é aquele que está sempre adiando as coisas. Eu vou. Um dia eu faço. Anãozinho da Branca de Neve? Um dia eu faço. Então, ainda não entrou na vontade, continua no desejo. Porque quando a gente faz... Cara, eu queria falar a palavra que é da moda, mas às vezes igual... Como é que é? É isso aí. Às vezes a língua envolve. Isso aí que ela falou? Então, a gente está sempre procrastinando. Isso. O que significa isso? Adiando. Está sempre deixando para amanhã. Hoje não, amanhã eu faço. Amanhã eu vou, daqui a pouco eu vou. E aí, nós não saímos do desejo e não conseguimos realizar a vontade. Tá? Então, os dois exemplos eu já falei lá na frente, né? Que o fumante que deseja parar de fumar, mas ainda não o fez, ele está na dimensão do desejo. Ele está programado apenas, mas não concretizou. E o gordinho, que fazendo uso da vontade, perdeu os 10 quilos dele, trata-se de vontade. Por quê? Porque ele fez acontecer. Ele realizou o desejo dele. Aí, olha só. Temos aqui as conclusões. Mas não é muita coisa, não. Posso ficar à vontade. Então, o que a gente pode concluir de tudo isso que a gente ouviu até agora, de tudo isso, né, que a gente estudou? Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Pode perguntar. Com certeza eu não saberei elucidar todas as dúvidas, mas nós temos aqui a Igara, temos aqui a nossa amiga, temos várias pessoas aqui que saberão. Ninguém vai sair daqui com dúvida, porque se um não souber, o outro sabe. Tá? Então, se tiver, pode falar. Aí vem aqui a conclusão. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. A vontade é a maior de todas as potências. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. Se tivermos vontade de viver, né? Se não tivermos, como é que se diz? De atrair novos... Que às vezes a gente passa por momentos na vida que realmente desanima.
Aí tem dia que a gente acorda assim de manhã e fala, caramba, hoje eu não queria acordar. Hoje eu não queria sair da cama. Isso é normal, mas é hoje. O que a gente não pode deixar é que isso aconteça sempre, né? Porque aí o que vai acontecer? Se a gente se desestimular, perder a vontade da vida, perder o sentido da vida, a gente acaba ficando estagnado, vai entrar numa depressão e de repente vai a um suicídio. O filho, eu sou aposentada, mas eu era professora lá do Instituto de Estudos. E aí eu tinha uma amiga que o filho dela tinha alguns problemas, ele fazia tratamento com psicólogo, mas ele era assim, como é que ele era muito introspectado, era muito, desde pequeno. Algumas semelhanças ele tinha com o meu filho. Assim, de ser, hoje em dia fala que é bullying, naquele tempo não. Meu filho está com 36 anos e se o Andrei não tivesse ido embora, estaria também. Mas era um bullying porque eles não gostavam de futebol. E menino tem que jogar futebol. Menino não joga futebol, não é menino. Então, na educação física, ele não jogava futebol, aí tirava nota baixa, o professor jogava futebol. Muitas coisas que os outros meninos gostavam, eles não gostavam. Não era homossexual, não, tá? Simplesmente, ele não tinha uma vontade, sabe? Ele não tinha, assim, um desejo muito grande, não tinha um estímulo maior pela coisa velha, pela vida. E aí, o que aconteceu? Os pais se separaram e ele ficava um tempo com a mãe, um tempo com o pai e fazia um atendimento com a psicóloga. Aí, um dia, ele virou, olha como a gente não se atenta para as coisas, por isso que eu digo, não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Como é que a gente não vigia? Um dia ele virou para o pai e falou assim, para continuar tendo essa vida que eu tenho, eu preferia morrer. Pronto, passou. Ele faz o atendimento com a psicóloga, aí ele foi a semana que estava com o pai, foi para a casa da mãe, na outra semana voltou para o pai. Aí, um dia ele parecia que estava bem, levantou todo animado e tal, aí falou para o pai dele que estava com vontade de passear no shopping. Aí ele ligou para a psicóloga, que já tinha feito um atendimento com ele naquela semana, e falou, olha, o Andrei falou para mim que está com vontade de ir para o shopping, mas ele quer ir sozinho, eu posso deixar ele sozinho? Aí a psicóloga falou, bom, ele está bem, né? Ele está numa fase que ele está bem, ele está falando mais sobre a vida, parece que está mais estimulado, de repente é bom, porque ele só ficava dentro de casa, ele saía. Eu não sei se vocês lembram disso, mas isso foi falado no jornal. Tinha pouco tempo até que tinha inaugurado o shopping lá do Boulevard. Aí ele foi para o shopping, chegou lá, aí, assim, a minha irmã era podóloga, e tinha uma cliente dela que estava lá, sentada na praça de alimentação. Ele foi, chegou, subiu, chegou lá em cima, ele pulou na grade, assim, caiu aqui do lado dela. Então, ele simplesmente, quando ele parecia que estava animado, que estava, né, dando sentido à vida, foi quando ele resolveu que ia embora. E você vê, o pai não prestou atenção, nem a psicóloga prestou atenção nisso. O pai ainda teve cuidado, perguntou a ela, ainda ligou para a mãe e falou, o que você acha? Falou, bom, se a psicóloga falou que dá para deixar, vamos deixar. E ele se suicidou. Aí ele caiu ali, ele foi entrando assim, sabe? O corpo, ele não caiu. Ele foi aí, que ainda falou para essa moça que estava do lado dele, falou o nome dele, deu o telefone da mãe dele, que era para ela ligar e avisar, e falou para ela, olha, fala para minha mãe e para meu pai para me perdoar, que eu amo muito eles. E aí, mas chegou logo, socorro, levaram, mas a mãe não deu. Quando ela chegou lá no shopping, a ambulância já estava saindo com ele, não deixaram ela entrar na ambulância nem nada, ele chegou no hospital, já tinha morrido. Tá? Então, quer dizer, por que a gente tem que estar atento às coisas? Quando a gente fica muito desestimulado, né? Porque isso é normal. Eu tenho que confessar para vocês que eu, às vezes, tenho uma vontade, eu nunca senti vontade de morrer, de me matar, nada disso. Mas que, às vezes, eu tenho a vontade de ir embora. Aí eu converso com o cara lá em cima e falo assim, não está na hora de puxar a cordinha, não. Está puxando de tanta gente que não queria ir, que ainda tem tanta coisa para fazer aqui. Eu já estou com 69 anos. Ih, rapaz,
minha idade. Já estou com 69 anos, já fiz tanta coisa. Vamos dar uma vez para o outro, a gente não tem que um ir para o outro vir. Não, mas ele acha que ainda não está na hora, o que eu vou fazer? Eu converso com ele, eu tento negociar, mas ele não aceita. E a negociação tem que ficar aqui. Quer dizer, mas muitos de nós não conseguem resistir a isso, né? Por isso que a gente tem que estar sempre junto. Porque não adianta só orar, orar, e aí você acaba se prendendo só naquela oração e não vê o que está acontecendo em volta, né? Então, olha, tem que confessar para vocês que não sei por que eu fui sair nesse assunto. Agora eu fiquei perdida. Na verdade, é a vontade dele, né? Não desejo. Ele organizou tudo e deixou. Quando ele achou, né? Quer dizer, e ele foi. E o interessante é que ele conseguiu a confiança da psicóloga. É isso que eu ia dizer. Ele foi tão esperto, tão sagaz, que o que ele fez? Ele antes, uma semana antes, ele falou para o pai: para continuar com essa minha vida, eu prefiro morrer. Tá? Aí foi para a casa da mãe. Aí quando foi, que era uma semana com outra, semana com outra, quando foi na outra semana que ele voltou para o pai, para quem ele havia dito que se continuasse assim, ele preferia morrer, o que ele fez? Ele se mostrou feliz, ele se mostrou, sabe, tipo assim, bom, eu quero ir embora, mas como é que eu vou fazer para ir embora? Não vão me deixar sair sozinho, não vão, entendeu? Então ele, né, ele conseguiu ludibriar até a psicóloga. E não era que nem hoje, que eu faço terapia e desde a pandemia é online. Naquele tempo era presencial mesmo. Então, quer dizer, você olha no olho mesmo, não é a mesma coisa que olhar no olho aqui pelo celular, né, na live. E aí? O que adiantava se, vamos supor, eu sou a mãe dele, ai, Senhor, protege meu filho, que meu filho... Mas não vigiei. E a gente se distrai e vigia mesmo, porque a gente aprende que é orar e vigiar. Daqui para frente, a partir de hoje, vamos combinar vigiar e orar. Que a coisa está ficando complicada, está difícil. Se a gente só orar, tem que orar. A oração é importante, mas se a gente não vigiar... Ultimamente, eu estou chegando à conclusão que vigiar está sendo mais importante do que orar. Sabe? E isso não foi agora, não, gente. Isso já tem... Eu já me aposentei há 10 anos, isso deve ter uns 12 ou 13 anos. Hoje em dia, o André estaria com 36. Aí disse a mãe dele, uma vez, que ele não foi para ela, porque ela nem era espírita, ela se tornou espírita depois disso. Mas uma amiga dela, que frequentava a reunião de Kardec, recebeu e levou para ela uma mensagem dele, dizendo para eles que eles não se sentissem culpados, que ele sabia de todo o amor, de tudo que ele, e da preocupação que eles tinham por ele, só que ele não queria mais estar aqui, mas que ele estava arrependido, que ele, agora, né, ele sabia do erro que ele tinha cometido, mas queria ter uma outra oportunidade de voltar e consertar aquilo. E ainda falou assim para ela: quem sabe a gente não vai voltar junto. É porque realmente, geralmente é assim, né? A gente ainda tem que resgatar alguma coisa com alguém e acaba voltando na mesma família. Bom, qual é a outra conclusão? A vontade é a capacidade de querer, de livremente praticar ou deixar de praticar um ato. Vontade é a necessidade física ou emocional que o indivíduo sente de fazer algo. Quer dizer, a vontade dele, que ele sentiu vontade de fazer o quê? Fazer algo pela vida dele que não era mais agradável, que ele não estava mais com vontade de ficar aqui, né? A vontade é muito importante para o processo de desenvolvimento interior que propicia a autorrealização. A vontade é a grande disciplinadora dos pensamentos e dos sentimentos. A vontade não é um atributo especial do espírito. Isso a gente também já falou lá na frente. É o pensamento chegado a certo grau de energia. É o pensamento transformado em força motriz. É pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao corpo o movimento num determinado sentido, que é a vontade que nos impulsiona para fazer alguma coisa, né?
deve ser considerada como resultado de um pensamento que se move no sentido de uma realização, da concretização de algo. Porque se não for concretizado, é o quê? Muito bem, todo mundo vai ganhar estrelinha aqui. Até quem não respondeu, porque eu sei que pensou. E como o pensamento vale, todo mundo vai ganhar estrelinha. Concretização de algo que existiu inicialmente apenas no campo mental. Enquanto está só no nosso campo mental, não foi realizado, ele é um desejo. Tá? A vontade não passa. O que passa é o desejo. Porque, vamos combinar que a mulher grávida está com vontade de comer manga com pimenta. Mas se ela não comer manga com pimenta, não vai acontecer nada. Ela sentiu um desejo. Aquela história de nosso filho vai nascer com cara de manga. Se fosse assim, a pessoa... E que tem cada mulher que tem cada um desejo assim estrambólico, né? E, às vezes, esse desejo não viu uma vontade, não foi concretizado. Vontade é a força da alma que dissipa o desejo. A vontade, como ela realizou o desejo, ela acabou com ele, né? É a força que preserva a vida. Ou preserva ou tira, né? No caso do Andrei, tirou. Mas, no nosso caso, todos nós aqui, a nossa vontade é para preservar a vida, né? Aí, eu trouxe aqui ó, a musiquinha. Eu confesso para vocês que eu tentei achar música espírita que falasse sobre vontade. Eu achei, umas 3 ou 4, mas eram muito chatas. E aí, como eu gosto muito da música, eu acho que é legal e importante essa parte, eu às vezes prefiro trazer uma que não necessariamente está dentro daquele assunto, mas que vai nos proporcionar alguma coisa. Uma introspecção, uma reflexão, sabe? E que nos diz algo também. Aí eu trouxe a música aqui do Tim e Vanessa, que se chama Assim Seja. Ela até fala em vontade. Só na hora que a Vanessa fala assim, seja feita a vossa vontade. E aí ela está se referindo à vontade de Deus, né? Mas assim, o problema dela é que ela é muito grande. Ela tem 5 minutos e sei lá quanto. Então, eu tenho que tentar aqui colocar para começar, depois de começada. Porque o começo é instrumental. E é isso que faz a música ficar muito grande, né? Então, eu vou tentar, eu já tinha colocado aqui, mas some, né? Vamos colocar de novo. No pedaço onde ela já começa a cantar. E aí, sugestão. Não sei se dá para apagar a luz. Quando eu falo lá no Terezinha de Jesus, que chega na hora de fazer essa parte, eu falo assim, vamos fechar os olhos se quisermos. Assim, tá bom. Ninguém é obrigado a fechar o olho. Só que, assim, de repente, a história de fechar o olho só favorece a concentração. Porque, assim, você está de olho aberto, passou um mosquito aqui do lado, você quer pegar um mosquito, você já se desconcentrou. Se você estiver de olho fechado, você não vai perceber, né, os estímulos. Mas sinta sua vontade. Tem gente que consegue ir para dentro, voltar-se para dentro, né, de si mesmo, sem precisar fechar os olhos. Aí é a vontade de cada um, tá? E aí, quando chegar numa certa... A gente vai ouvir a música, quando chegar lá num certo pedaço da música, eu vou diminuir o som e vou ler uma mensagem final. Eu sempre gosto de trazer ou uma prece, ou uma mensagem, mas eu não achei, eu sou meio chato com isso. Se eu não bater aqui com as minhas ideias, eu não trago. Tinha até uma de Emmanuel, falava sobre a vontade, mas é muito grande. Aí eu falei, a gente vai se perder. Já falei tanto aqui, se ainda falar uma mensagem muito grande, a gente se perde na concentração e o que vai acontecer? Vai todo mundo dormir. Quando acender a luz, está todo mundo aqui. Aí não dá certo, então tem que ser uma coisa menor. Aí o que eu fiz? Eu peguei a fala final de uma música, é do CD A Força do Bem. E a música se chama assim, Quem Vai Dizer de Amor? Só que quando eles acabam de cantar, no finalzinho o rapaz fala esse pedacinho aqui que eu vou falar e vai ficar como sendo a nossa mensagem final, tá? Agora deixa eu achar aqui a Vanessa cantando, peraí. Esquenta Black Friday Mercado Livre. Não, nada disso. Nada de Mercado Livre. O mercado aqui é preso, não é livre.
Peraí, a Vanessa fugiu. Vamos pegar de novo aqui. É que quando eu faço isso na Terezinha de Jesus, eu tenho a minha secretária que está sentada lá no fundinho, e quem faz isso é ela. E aí ela já fica com a música no ponto, aí quando eu falo, solta o som, DJ, ela vai lá e solta, entendeu? Aí agora eu tenho que fazer, mas vai dar certo. Vai dar certo, vamos lá. Poxa vida, estava certinho, agora não quer me obedecer aqui. Vou acabar tendo que pedir socorro à Isabelle. Vamos tentar aqui mais uma vez. Não, está aqui. Ah, não, peraí, agora eu acho que vai. Agora eu acho que. Aí que quando eu vou tentar colocar na posição, ela sai da música. Isabelle, eu tô. Agora vai. Senhor, peço a graça. Esta noite. Como assim? A gente ouve um pouquinho do instrumental. Tá dando para ouvir? Peraí. Acho que eu botei. Todo mundo está ouvindo? Senhor, esta noite eu não te peço tempo de fazer isso ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Deixa na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem afundar, nem fé, justiça em claridade, quem será se és tu, quem será toda criatura de Deus chama pelo nome para despertar e ser mais bem. Não existe potestade, não existe mal que nos possa favor de Deus. Não existe potestade, não existe mal que nos possa Pai nosso, de todos nós, bendito seja que ouve nossa voz. Hosana, aleluia. Quem seja Amém. Toda criatura chama pelo nome. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons dominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Todos vós, de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo centro o grão que houver de semear. E aí, deixa ela cantando aqui.
era isso que eu tinha, tá, para trazer para nós. Como eu falei, se tiver alguma dúvida, se alguém quiser tirar alguma dúvida, temos aqui, ligar, à disposição para tirar todas as dúvidas. Agora, sem brincadeira. Ficou alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não precisa só ser dúvida. Falar alguma coisa do depoimento. Vocês gostaram da música? Gostaram da mensagem final? Que eu tenho, assim, que até falar para vocês que eu, às vezes, me distraio assim, mas é o que eu sempre digo. Nada que a gente fala, quando está falando para outras pessoas, quando a gente está fazendo não é uma palestra, né? Eu não sou palestrante, eu falo. Essa nossa conversa aqui, nessa nossa fala, se de repente a gente fala alguma coisa que não estava aqui, ou às vezes deixa de falar, geralmente eu faço, depois quando eu chego em casa eu olho e falei, mas eu não falei isso, mas eu não falei aquilo. Porque a gente não está aqui, não fala sozinho. Né? A gente tem a orientação do nosso mentor espiritual, dos nossos espíritos, e tudo que a gente fala, mesmo se às vezes você sai do assunto e vai falar alguma coisa, é porque alguém precisava ouvir aquilo. Senão, a gente não falaria, né? Então, assim, quero agradecer a presença de vocês, a paciência de me ouvir e colocar aqui à disposição. Tá? Ou de alguma dúvida ou para ouvir o depoimento de vocês. Aí, para me despedir, a minha fala, isso já é, todo mundo já sabe de cor. Eu sempre falo no final de todas as minhas falas, que o olhar do nosso Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos, todas as nossas existências. E vamos combinar que se a gente está aqui hoje, ainda vamos ter muitas. Se não tiver esse olhar iluminando o nosso caminho, a gente está perdido. Né? Obrigada. Obrigada, Maria Emília. Você que, olha, vou falar uma coisa. Vou falar para o médico dela e ela ficou mais de 45 minutos em pé. Então, acho que ela já deve receber a alta, né? Sacrifício, Maria Emília. Não, porque assim, eu não fiquei parada. Se eu ficasse em pé assim, eu me cansaria. Mas eu, sabe, eu não posso fazer isso aqui no pé, mas isso aqui eu posso, né? Então foi bem. Às vezes é melhor do que sentar. Sim. Deixa eu voltar lá. A cirurgia nos 2 pés. Muito obrigada. Lembrete aos amigos de casa e aos aqui presentes no Maria Madalena. Entraremos em recesso no dia 16 de dezembro ao dia 5 de janeiro de 2024. O estudo das segundas-feiras entrará em recesso do dia 18 de dezembro a 5 de fevereiro de 2024. No dia 2 de janeiro, dentro do recesso, nossa casa fará 98 anos e teremos uma prece às 19 horas. Quem fará essa prece, nós estamos pedindo que seja a Dona Giovana. Amanhã, das 8 às 11 horas, temos a energização nas macas. Não precisa trazer nada. À tarde, o estudo do Livro dos Médiuns, às 14 horas. E na próxima segunda-feira, teremos a prece coletiva e o Livro dos Espíritos. Agora, iremos terminar a nossa transmissão. Boa noite e Deus nos abençoe.